Seja bem-vindo ao Timão Fiel News, o canal da Nação Alvinegra. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, contratações e tudo que rola com o Corinthians. O Timão é a nossa vida, e a informação é o nosso combustível. Quer saber tudo sobre o Timão, direto e sem enrolação? Então deixe o like, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte da Fiel que não perde uma notícia. Aqui, o Corinthians nunca sai de campo. Fala fiel, passando aí para deixar mais um vídeo para vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para receber a mensagem na hora de atualização aqui do canal. E bora pro vídeo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, do lado do Corinthians, o Antônio Chamorro acompanha pra gente, porque no sábado o Corinthians comemorou o pentacampeonato da Libertadores Feminina, mas ontem o dia não foi tão positivo. A página já tá virada, é focar na luta contra a queda e Sul-Americana, ou ainda dói essa eliminação na Copa do Brasil, hein, Tonhão? Bom dia, Bruno. Um abraço para você, para o Marra, para o Pratos, para todo mundo que está acompanhando o Sport Center. Não tem muito tempo aqui, né? Aqui o pessoal já veio, já chegaram os jogadores, estão todos treinando já no CT Joaquim Grava. Afinal, na quinta-feira tem o Racing aqui novamente na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana, outra semifinal, jogo de ida. E para o Corinthians, né, essa eliminação na Copa do Brasil, podemos dizer que era a menor das prioridades dentre os três campeonatos. Ontem o Ramon Dias e o Emiliano, durante a entrevista coletiva, falaram que faltou um pouco mais de calma para o Corinthians. O Emiliano até citou o Garro e o Coronado, por exemplo, que eles estavam com muita pressa de querer definir a jogada, de dar os passes. Foram perguntados, por exemplo, por que colocaram o Giovani e não o Fagner, por que o Breno Bidot não entrou, e eles chegaram a falar também que não era jogo para eles, porque o jogo do Corinthians não estava indo pelo meio, que o Corinthians queria era fazer mais a profundidade nos ataques, e mesmo assim não saiu esse gol, esse 0-0 ficou para o Corinthians, que acabou sendo eliminado pela segunda vez na semifinal da Copa do Brasil. Ano passado caiu para o São Paulo, e desde que o Corinthians foi para a final, foi campeão em 2009, outras duas finais. Em 2018 perdeu para o Cruzeiro, e em 2022 perdeu também para o próprio Flamengo. Então o Corinthians já está aqui no CT Joaquim Grava, os jogadores já se reapresentaram, estão treinando. Memphis Depay, que não pôde jogar, né, na Copa do Brasil. Até foi perguntado ontem o Ramon Dias sobre isso. Tanto ele quanto o Emiliano falaram que não era um problema isso, né? Porque se ele não estava inscrito, então ele não tinha como jogar, e isso não pode ser considerado como um problema na eliminação do Corinthians. O Corinthians, então, que na quinta-feira volta a campo aqui na Neoquímica Arena contra o Racing pela Sul-Americana, e aí já tem de novo a pressão e o fantasma no Z4. Na segunda-feira, daqui 7 dias, viaja a Cuiabá para fazer um confronto direto contra o Dourado pelo Brasileirão, tentando novamente sair do Z4, Bruno. Tem isso, né? Uma coisa de cada vez aí para o corintiano. Obrigado, viu, Tonhão? Números do Felipe Luiz desde sua estreia pelo Flamengo. São 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O empate de ontem que serviu e serviu muito. Vocês destacaram que depois da expulsão o jogo mudou. Mudou por quê, Pratos? Porque as escolhas do Felipe Luiz foram melhores, surtiram mais efeito? Porque o Corinthians não aproveitou? O que aconteceu? A gente tem de voltar na escalação dos times, Bruno, para tentar entender o que aconteceu no jogo, né? Quando o Ramon Dias acena com um time com 2 jogadores mais abertos, Garro e Yuri Alberto, ele sinalizava, pelo menos me passou a impressão, de que ele queria sufocar no começo. Queria fazer o gol rápido para igualar o confronto, a Neoquímica iria junto com o time. E como o Flamengo sairia dessa situação? Porque o Flamengo é um time que fica mais confortável com a bola no pé. Os jogadores que tem, o Flamengo a gente não imagina toda hora correndo atrás do adversário, os jogadores sendo desarmados e correndo para evitar, para desarmar. Então, assim, acho que o Ramon Dias tentou criar um cenário desconfortável para o Flamengo, para o Corinthians fazer o gol o quanto antes, o mais cedo possível. Então, pela esquerda, Thales Magno e Bidu, o Romero pela direita, o Garro como um armador atrás do Yuri Alberto. Só que essa pressão não se viu em campo no 11 contra 11. Se viu o Flamengo até defendendo um pouco mais atrás em alguns momentos, mas com boas saídas. Bruno Henrique arrancando bastante pela esquerda, a bola quando caía no pé do Gerson acalmava o jogo, o Pulgar, boa saída também. Então, foi um jogo equilibrado no 11 contra 11. Aí vem o 11 contra 10. Aí é um outro jogo. Esse Flamengo de saída já não precisava sair tanto. Ele tinha que se defender melhor. E o Felipe Luiz falou, deixa a bola com eles. Não é um problema. Eu acho que esse deixa a bola com eles foi um problema para o Corinthians. O Corinthians não conseguiu superar a marcação do Flamengo, não conseguiu superar o sistema defensivo do Flamengo. Ficou de novo esperando que o Garro encontrasse um passe. O Garro ontem não estava tão inspirado como em outros jogos, por exemplo.
E essas opções do Ramon Dias não deram resultado nenhum. Thales Magno voltou depois de muito tempo sem ser titular, não foi bem. O Romero não foi bem. O Yuri Alberto criou algumas chances, mas não brilhou como nos outros jogos. Mas aí o tempo foi passando. Da turma da frente foi o melhor, né? Mas da turma da frente foi o que mais... Foi o melhor. O tempo foi melhor passando. Que o Romero, o Giovani que entrou por ali também, né? E que não jogava havia muito tempo. Eu não... Se você pensar, naquele momento tinha o André Ramalho, já não tinha o Gustavo, tinha o Félix. Ali dava para jogar, eram 3. Apesar de mais adiantado o André Ramalho algumas vezes. Boa parte. O Giovani, quando ele entra, pé esquerdo, lado direito, eu não acho um total absurdo. Eu acho que ele estava tentando o jogo na individual para, muitas vezes, cortar para dentro e bater. Não foi isso que a gente viu no sábado? Do Scarpa? Foi. Sim. Isso que a gente viu. Sim. Era uma base sólida, proteção e um cara para cortar para dentro e bater. Ele fez isso. Fez. Para mim, o mais diferente é o posicionamento que ficou o Coronado. Ficou completamente desconectado do jogo. Porque ele nem recebia a bola boa lá de trás para organizar e nem facilitava o trabalho de quem estava na frente. Ele entrou muito atrás. Muito. O posicionamento final dele foi praticamente como um volante pelo lado esquerdo. Sim, é meio diferente do que a gente imagina. Agora, isso era uma ordem que veio do banco? Isso foi uma circunstância que ele acabou ficando por ali? Acho que a gente precisa esmiuçar isso melhor. Mas em relação ao Giovani, dá para entender. Sim. Eu não achei esse absurdo tão grande, não. Eu vou colocar a Marcela Rafael e o Leonardo Bertozzi também na conversa. Os dois já estão em Belo Horizonte, porque essa semana a BH é o centro do futebol sul-americano. Mário Marra. E a semana promete, né, Léo e Marcela? Porque a gente falava das substituições, ó, cafezinho e tudo. Não é, Léo e Marcela? Porque é isso, né? Se sai o gol do Giovani, a manchete hoje ia ser, nossa, olha o que o... Uma sacada genial. E imagina se é o contrário, né, Marcela? Que, claro, o rubro-negro ele já tinha um ranço do Tite. Imagina se tem uma expulsão de um atacante, é o Tite que está no banco, tira o Gabigol para pôr um outro zagueiro. Aí era retranqueiro, não gosta do Gabigol, não sabe o que é ser Flamengo. Mas ontem as escolhas do Filipe Luiz, de fato, deram muito certo, Marcela. Fala, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, para o Marra, para o Prates também. A gente está aqui tomando um cafezinho no Mercado Central e é no copo? No Copo Lagoinha. Daqui a pouco o Mário Marra vai explicar a origem da expressão Copo Lagoinha, tá? Eu vou deixar para ele fazer as honras aqui. Você sabe ou você não sabe? Lagoinha é um bairro inclusive com muita boemia aqui em Belo Horizonte, onde coincidentemente eu me formei, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Tá certo. Bom, a gente está aqui no Mercado Central. Bruno Vicari, estamos esperando você logo mais aqui em Belo Horizonte. E realmente é uma torcida muito animada, está todo mundo muito empolgado com o que aconteceu no fim de semana, com o que vai acontecer também durante essa semana. Mas a gente está falando aí desse Flamengo e Corinthians, um jogo que trouxe muitas surpresas, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Estava ouvindo e falando, inclusive, o Bruno Henrique tentando convencer o Daronco a não ser expulso, mas eu não tinha a intenção. Mas acertou. Está acertado, ele foi expulso. E o que é que você achou da escolha do Filipe Luiz? Essa troca, então. Sai o Bruno, que foi expulso, entra o Fabrício Bruno. Sem nenhuma vergonha de, a partir desse momento, a gente vai se defender. E se defende muito bem, Léo. Ô Marcela, eu acho que o técnico inteligente é aquele que sabe se adaptar às circunstâncias do jogo. O Flamengo, até o momento da expulsão, estava tentando imprimir a sua condição técnica e não estava jogando com medo, não estava jogando para defender a vantagem, estava jogando, inclusive chega a ter um gol anulado, corretamente anulado. Bem pouquinho, mas estava. Sim, mas enfim, estava fazendo o jogo, não estava encolhido. Agora, 11 contra 10, vantagem no confronto. Casa do adversário, onde o adversário é muito forte e tem uma torcida que joga junto também. Eu acho que é absolutamente normal, né? A gente até brincava fora do ar, ele foi mais Simeone que Jorge Jesus dessa vez, para falar de um outro grande mentor que certamente ele tem. Muito provavelmente sim. Mas é claro que no futebol, assim, como os colegas colocavam, né? Às vezes o resultado ou te absolve ou te condena e na verdade a decisão não significa que estava certo ou errado. Simplesmente era que ele achava melhor fazer naquele momento. Mas eu acho muito lógico, muito compreensível que com um jogador a menos, fora de casa e com vantagem, o time assumisse outra postura. Pois é. Bom, ontem deu certo. Flamengo, então, na final da Copa do Brasil. Bruno. Até porque ele se defendeu de maneira organizada. Sim. Não é, vou colocar zagueiro ou colocar um atacante atrás do outro, ou colocar
um zagueiro atrás do outro. Tinha organização, não é? Eu achei o mais legal de tudo é que o Felipe fez apenas o 4º jogo dele. É verdade. E ali, ele teve a noção de eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu tenho que agir agora, para que os meus jogadores entendam que tem alguém pensando o jogo aqui. Ele tomou uma decisão mais rápida que o Ramon. Sim. É super experiente. Ele foi, decidiu, tal... Porque ali, Bruno, de fato, se você parar para pensar, o Gabigol ia ficar meio distante do jogo. Ele ia ficar meio isolado do jogo. Estava no 11 contra 11, né, Isso. Mário? Então, assim, não é que em sã consciência ele falou, quero abrir mão do Gabigol porque ele não faz gol um tempo. Não é isso. Eu vou tirar o meu jogador que vai ficar mais distante, eu vou agrupar um pouco mais e o problema é do meu adversário. E especialmente o recado que é dado para os jogadores, porque você acha que os jogadores não conversam? Depois lá, na hora de trocar de roupa, na hora de ir embora para casa, tal, os caras param e pensam, temos treinador, hein? O cara mexeu imediatamente. Era apenas o 4º jogo do Felipe. E aí ele começa a ganhar a confiança do grupo, né? Do tipo, vamos fazer o que ele tá pensando, porque... Claro que sim. Né? Dá certo, tem esse impacto Claro, também, né? é aquela história de quando ele foi chamado a participar do jogo ou intervir na partida, a resposta foi muito positiva, né? Agora, o Flamengo, porque eu acho que é compreensível o Gabriel ter saído ali. Claro que a gente está comentando aqui depois de uma classificação que o time foi muito seguro para se defender, foi muito sólido quando não tinha bola. E é aquilo, né, Prato? Se não tem o resultado, o torcedor claro, poxa, mas chamou o adversário. Sem dúvida. O resultado ele acaba... De fato chamou, Bruno. Sim, exato. Mas perdeu um jogador, não tem como. Você claro. agir. Porque o Flamengo, quando não tem a bola, tem 2 jogadores que praticamente não participam do jogo. Gabriel e Arrascaeta. São jogadores que praticamente não marcam. Aí você faz a opção. O máximo E aí ele pensou no seguinte, o Gabriel é um jogador que ficaria mais adiantado, como ficou o Arrascaeta. Era um ou outro para compor, para ter uma outra linha com 5 como ele teve, 3 meio-campistas que estavam muito atentos ao jogo, Gerson, Pulgar e De La Cruz, que depois saiu, e o Arrascaeta adiantado. Né? Então, assim, agora o time, estou com o Mário Marra, se agrupou bem. O time ficou muito compacto. O Corinthians conseguiu encontrar espaço nas linhas de marcação do Flamengo. O Corinthians encontrava algum espaço quando o Flamengo se aventurava para o ataque, perdia a bola e aí tinha alguma chance para colocar a bola atrás da linha defensiva. Com o Flamengo posicionado perto da área, o Corinthians não encontrou muito espaço para fazer alguma coisa, não. Ô Marcelo, não sei se vocês viram assim. Você quer completar, Léo? Fica à vontade aí, depois eu passo a pergunta aí para vocês. Sim. Tá. Queria só pontuar um negócio que é importante, né? Muita gente, acho que de maneira até estranha, falava, o Felipe Luiz está assumindo o Flamengo para proteger os companheiros de time, para proteger os peixes, para agradar os amigos. E na hora de tomar uma decisão difícil que envolvia o Gabigol, ele tomou. Né? Então, assim, eu acho até deselegante com ele, Felipe Luiz, sugerir que o ex-jogador numa posição de comando, ele ainda agiria como um jogador, né? Ele tá aí para tomar as decisões difíceis. Então, acho que isso diz muito também sobre a personalidade dele num momento como esse. A gente sabe o quanto o Felipe Luiz, e não é de agora, não faz um ano que ele se prepara, né? Bom, chegou essa grande oportunidade de ser o treinador do Flamengo, e não era isso que ele queria neste momento, ele queria ir começando aos poucos, mas ele vem se preparando desde a época de jogador, e a gente tem falado sobre isso, né, Bruno? Bom, Marcelo, o que eu ia questionar é o seguinte, eu notei o Ramon e o Emiliano, claro, acho que aliviados é um termo muito forte, mas assim, conformados, sabe, assim, o Léo. Olha o café. Deixa o Léo molhar o bico. Conformados com a eliminação. Qual é o impacto? Porque a gente às vezes relacionava, poxa, o embalo do meio de semana pode ser importante no final, né, das Copas, pode ser importante no Brasileiro. Será que uma eliminação nas Copas pode baixar o moral da equipe? Como é que vocês enxergam o impacto que pode ter? Eu notei, assim, os dois bem conformados com a eliminação. Eu também tenho essa impressão, tá, Bruno? Até porque tem a Copa Sul-Americana, que ainda tem essa oportunidade de ser um título na temporada, mas o objetivo principal do Corinthians a gente sabe. E qual é? É estar na Série A na próxima temporada. Talvez, se você não precisa desfocar tanto de tantas competições, você consegue focar de uma maneira mais importante, né, naquela equipe. Quantas vezes a gente fala assim, mas qual é o time titular deste Corinthians? Qual é o time que joga melhor desse Corinthians? Eu acho que com 2 competições é um Ramon Dias que consegue olhar para a sua equipe de uma maneira mais tranquila, né? Ele consegue escolher os seus jogadores com essa maneira mais tranquila. Agora, é claro que é dolorido. Em casa, jogando contra o Flamengo, de toda a rivalidade que estava se criando nos últimos dias, é claro que dói, o torcedor sai
sai machucado. Mas eu sei que é um torcedor também, Léo, que olha para a equipe e sabe, isso aqui foi o que a gente pôde fazer de máximo até aqui. Muita gente do futebol tem a máxima de que, assim, você tem 24 horas para ficar feliz ou triste, mas no dia seguinte você trabalha do mesmo jeito. E o Tonhão já estava lá na frente do CT falando, olha, volta ao trabalho, vida normal, vida que segue e não pode ser diferente. Há quanto tempo está se falando no universo do Corinthians de que a situação no Brasileiro é dramática e que não adianta nada ganhar as duas Copas e ser rebaixado no Brasileiro, né? Então, assim, é claro, gente, você queria estar numa final e acho que tem tudo a ver isso de uma sequência positiva te dá moral também pro Brasileiro. Isso já estava acontecendo. A gente viu o Corinthians mais confiante em vários jogos no Brasileiro também porque estava conseguindo os resultados nas Copas. Enfim, mas eu acho que não dá para sofrer muito tempo em função disso. Claro que queria estar na final? Queria. Mas já tem outra decisão na quinta-feira e cada jogo no Brasileiro tem o peso de uma tonelada também. Então não dá para ficar olhando para trás mais. Ô Bruno, volto com vocês aí para o estúdio, mas eu volto também querendo falar sobre o Ramon Dias, que é um técnico que ontem foi muito criticado. O Léo vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas jogo para vocês no estúdio também com essa questão. É justa todas essas críticas que o Ramon Dias tem recebido pela partida de ontem? É, bom tema para a gente discutir, falaremos sobre isso na sequência, tá? Marcela e Léo. Pronto, é isso aí, moçada. Muito obrigado quem chegou até aqui. Não se esquece, deixa o like aí se você não deixou. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos aqui para uma matéria aqui. Craque Neto elege vilão em eliminação do Corinthians para o Flamengo. Abre aspas, idiotice. Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil ao ficar só no empate com o Flamengo, na semifinal desse domingo, né? Ex-jogador e ídolo do clube, Neto não perdoou o técnico Ramon Dias e o filho Emiliano. Segundo o apresentador, os dois não souberam aproveitar a expulsão do Bruno Henrique. Corinthians não mereceu nem fazer gol, não mereceu nem passar. O Gerson tomou conta do meio de campo do Flamengo e mereceu estar na final da Copa do Brasil. Ramon Dias e o filho não foram inteligentes depois da expulsão de Bruno Henrique. Uma idiotice dos dois, que não enxergaram o jogo, disse Neto no programa dele, né? O lance da expulsão de Bruno Henrique aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do atacante do Flamengo. O técnico Filipe Luiz tirou o Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno. Mesmo com um a mais, o alvinegro não ofereceu perigo ao time carioca. No primeiro jogo, o rubro-negro venceu por 1-0. Pronto, moçada, então é isso aí. Concorda? Ramon Dias e Emiliano Dias, essa desclassificação aí tá na conta deles? Deixa aí teu comentário, ajuda a gente aí. Não se esquece, novamente, deixa o like, cara. Se inscreve no canal se quiser e compartilha. Mas se inscrever, ativa o sininho das notificações. Por aqui a gente está mandando notícia diária do Corinthians. Então até o próximo vídeo.